A paz de Jesus, sejam bem-vindos a mais um momento com a Palavra de Deus. Muito bom estarmos de volta, compartilhando com você aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Seja bem-vindo, você que ainda não faz parte do nosso canal, ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho da notificação para que você possa ser sempre notificado quando publicarmos algum vídeo, alguma mensagem da Palavra do Senhor. Compartilhe também essa mensagem com o maior número de pessoas possível, do seu convívio, amigos, parentes, para que todos possam receber daquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Eu tenho certeza que se você se inscrever nesse canal, você não vai se arrepender, porque o Senhor tem sempre uma palavra para o seu coração. Hoje nós iremos meditar num texto que está em João, no capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 46. Vamos pensar um pouquinho sobre o tema "Para Deus nada é impossível". Isso mesmo, para Deus nada é impossível. Nós não sabemos com detalhes sobre o que você tem vivido, os momentos que você tem enfrentado na sua vida, mas sabemos que diante de muitas situações, às vezes nos deparamos com aquelas situações que requerem uma intervenção de Deus, porque ao nosso ver são situações impossíveis, de serem modificadas, transformadas. Esse texto ele conta a história de 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, como o texto diz, a quem Jesus amava. O Lázaro estava doente e Marta e Maria, suas irmãs, enviam um mensageiro até Jesus, informando que ele estava gravemente doente e que precisava da presença de Jesus, porque elas certamente acreditavam no poder do Senhor Jesus, acreditavam que ele podia fazer algo. Mas o texto também nos mostra que Jesus se demorou ainda depois de ouvir o aviso, depois de receber o recado. Jesus não vai rapidamente ao encontro de Lázaro, e é o tempo que a enfermidade toma conta do corpo de Lázaro e ele vem a falecer. E Jesus fala para os discípulos que havia necessidade de eles caminharem até a aldeia de Lázaro, Maria e Marta. Nesse período, Jesus estava sendo perseguido, pelas autoridades religiosas e políticas, e aí os discípulos alertam Jesus sobre o perigo de caminhar. Jesus fala assim: nós precisamos ir apesar desse perigo, porque Deus ele quer realizar algo que vai marcar a vida não só de Lázaro, Maria e de Marta. Então os discípulos dizem assim: então Lázaro está bem. Jesus fala assim: não, Lázaro está morto. Mas eu fico feliz por vocês que esse acontecimento não é para o reinado da morte, para o domínio da morte, mas sim para a glória de Deus. E aí Jesus vai até a aldeia, e aí nós vamos aprender, vamos tirar algumas lições sobre a realidade de que o nosso Deus é um Deus das coisas impossíveis. Nosso Deus é um Deus que age apesar das impossibilidades humanas, seja uma enfermidade, seja um problema que nós consideremos maior do que as nossas capacidades, seja uma situação que para nós às vezes não tem uma solução humana ou natural. O nosso Deus se manifesta, se revela como um Deus das coisas impossíveis, e isso é maravilhoso, isso é tremendo quando nós percebemos essa particularidade do poder de Deus de agir diante das circunstâncias que para o ser humano, para mim, para você, são circunstâncias maiores do que as nossas possibilidades, do que as nossas capacidades. Então nós vamos compreender primeiramente sobre a realidade de quando esse impossível se torna possível. Existem algumas condições bíblicas, espirituais dentro das promessas de Deus, que faz com que essas situações impossíveis se tornem possíveis. A primeira lição que nós tiramos está no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4, que nós aprendemos que
quando um acontecimento é para a glória de Deus, para evidenciar a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, Deus transforma, né, situações impossíveis em impossíveis. Quando o seu poder será evidenciado, quando as pessoas contemplarão o poder de Deus na minha vida e na sua vida. É como se fosse uma oportunidade de testemunharmos que o nosso Deus é poderoso. Então, quando vivemos uma experiência, né, quando temos que passar por uma situação que, ao nosso ver, é uma situação impossível, Deus manifesta o seu poder para mostrar a sua glória, para revelar a sua glória. E do versículo 1 até o versículo 4 nós vamos encontrar essa realidade. Quando Lázaro está enfermo e Jesus é avisado da situação de Lázaro, ele ainda permanece, né, durante alguns dias para que a situação pudesse se concretizar. E no versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. A enfermidade de Lázaro, o momento difícil que Lázaro estava vivendo juntamente com as suas irmãs, e veio a falecer, Lázaro veio a falecer, mesmo que tenha sido uma situação, eu diria que terrível para aquela família, Jesus aproveitou aquele momento para manifestar a glória de Deus. Jesus aproveitou aquele momento para revelar o poder de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha vida. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, são os momentos que Deus mais manifesta o seu poder. Que a glória de Deus é evidenciada por todos quando Deus age de uma forma poderosa. Então nós aprendemos esse pequeno detalhe com respeito ao Deus que age nas situações impossíveis para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, para revelar o seu poder àqueles que ainda não o conhecem, e quem sabe para concretizar na minha vida e na sua vida esse poder. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui é que quando o impossível se torna possível, ele tem outro grande objetivo aqui, quando faz parte dos planos de Deus. Quando uma situação, quando uma realidade faz parte dos planos de Deus, o impossível se torna possível. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, o impossível, um acontecimento que, ao nosso olhar, de acordo com a nossa experiência, pareça algo horrível, algo terrível, né, aos nossos olhos, às vezes esse acontecimento, a princípio, para nós não tem nenhum propósito de Deus. Mas há um propósito de Deus, e propósito de manifestar a sua glória, né, e propósito também de realizar novas coisas na minha vida e na sua vida. Então, nada foge aos planos de Deus. Todos os acontecimentos, todas as situações, por pior que pareçam, né, todos os quadros de vida que nós vivemos, por mais terríveis que pareça, guarde bem isso, por mais terríveis que pareça, Deus pode transformar esse quadro, transformar essa situação, realizando, né, algo como parte do seu propósito para a minha vida e para a sua vida. Às vezes é nos levar a ter uma fé mais consistente, às vezes é nos levar a compreendermos o sentido da nossa vida real, às vezes é valorizarmos aquilo que temos, às vezes é colocarmos as coisas no lugar, porque muitas coisas estão fora do lugar, mas Deus tem sempre um propósito em cada situação. E aí, tragicamente, às vezes uma situação ela vem como se fosse uma oportunidade para experimentarmos mais uma vez a ação de Deus organizando a história da nossa vida. Em vários momentos as nossas vidas elas perdem, né, às vezes o eixo em relação ao propósito. E aí uma situação acontece. E quando Deus age, é para
tornar, né, progressiva, para tornar acessível para nós o plano que Ele tem preparado para as nossas vidas. Porque às vezes nós fugimos dos planos de Deus. Às vezes fazemos escolhas, entramos em alguns caminhos que nos levam a nos distanciarmos dos planos de Deus. E aí experimentamos algumas situações, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, transformando coisas impossíveis em possíveis, nos mostra que existe um plano maior de Deus para a minha vida e para a sua vida. É muito importante identificarmos isso. Nem sempre os problemas, os maiores problemas, as tragédias, as situações que nos chocam são tão ruins assim, porque quase sempre Deus manifesta seu poder aí e transforma situações impossíveis em realidades completamente possíveis para nós. E quando esse milagre acontece, a nossa fé sofre uma transformação em relação àquilo que Deus pode fazer. É como se saíssemos de uma realidade apenas teórica e passamos para uma realidade prática em relação à fé. Por último, nós aprendemos também que quando o impossível se torna possível, é porque, de acordo com a vontade de Deus, Ele quer fazer que outras pessoas também consigam crer no poder de Cristo. Às vezes a minha fé ela é suficiente apenas para a minha vida. E com o passar do tempo, né, eu acho que tem sido uma realidade muito presente para nós, nós vivemos apenas em torno da nossa própria vida, nossa própria realização, sem nos preocuparmos muito com a vida do outro, com a necessidade que o outro tem de conhecer Jesus Cristo. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, a preocupação era com a situação própria delas. Estava perdendo um único irmão, né, do sexo masculino, e nesse período bíblico que Jesus estava vivendo, 2 mulheres sem um homem na casa era considerada como mulheres sem nenhum respaldo, né, econômico, social, religioso. Seriam 2 solitárias, 2 mulheres vulneráveis ao sistema político, social, econômico e religioso da época. Então, perder Lázaro não era apenas perder um ente querido, mas perder uma condição de vida que elas não podiam perder no momento. Então, esse desespero de Maria e de Marta girava em torno disso. Mas elas mandam chamar Jesus por conta delas, por suas próprias necessidades. Mas Jesus tinha um plano maior. Jesus não foi apenas curar, ressuscitar a vida de Lázaro para devolvê-lo a Marta e Maria. Segundo o texto que nós lemos, Jesus foi realizar esse milagre, esse impossível, foi tornar possível esse impossível, porque Ele queria que outras pessoas também viessem a crer, né, naquilo que Ele podia fazer, naquilo que Ele estava fazendo. E o texto nos mostra isso. No versículo 42 do capítulo 11 de João, fala assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. A preocupação de Jesus não era só com Marta e com Maria. A preocupação de Jesus era mostrar o seu poder, sua salvação para outras pessoas. O impossível se torna possível quando Deus quer revelar o poder de Cristo para outras pessoas através da sua ação na nossa vida. Então você pode ser uma testemunha viva se você conseguir crer nesse poder, se você conseguir esperar o momento certo da chegada de Jesus. Talvez para Marta e Maria Jesus estava demorando muito. Quando Jesus se aproxima de Marta e de Maria, tem uma fala comum em relação a elas. Diz assim: Senhor, se eu tivesse se apressado, se eu tivesse vindo rápido quando recebeu a notícia, porque elas sabiam que a distância e o tempo que levaria, e o texto diz que Jesus se demorou ainda, então elas sabiam que, de acordo com o tempo, se Jesus tivesse saído rápido ao receber a notícia, ele teria chegado antes da morte de Lázaro. Mas Jesus não estava apenas preocupado em realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus não estava apenas preocupado em transformar o impossível em possível para resolver um problema na vida de Maria, de Marta e de Lázaro. Jesus queria revelar o seu poder ao mundo, queria mostrar o seu poder para que outras pessoas pudessem crer na sua salvação. E por isso que ele esperou o momento certo.
Sabe por que às vezes parece que está demorando o seu impossível se tornar possível? Porque o Senhor tem o momento certo para fazer isso. Porque Ele está esperando o momento de, quando Ele realizar esse possível no impossível que você está vivendo, essa situação tão difícil, tão complicada, não apenas você e a sua família serão beneficiadas com a manifestação do seu poder. Não apenas você e a sua família serão abençoadas, serão alcançadas pela maravilhosa graça de Jesus, mas outras pessoas também serão alcançadas. Outras pessoas também irão testemunhar do poder de Jesus e verão que a glória, né, do poder de Jesus é algo que pertence a eles também, que está à disposição deles. Então, no momento da maior dificuldade, o nosso objetivo é que o Senhor transforme a nossa situação para que possamos voltar a ter o nosso bem-estar, o nosso prazer. E aí nós não temos uma visão plena do que está à nossa volta. Mas Jesus, além de abençoar a minha vida e a sua vida, Ele quer abençoar outras pessoas. Ele quer levar outras pessoas a receberem também o poder da sua salvação. Ele quer alcançar também outras pessoas. E aí Ele manifesta o seu poder, manifesta a sua glória. Mas não deixe de crer, porque o próprio Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. No mundo em que a nossa fé tem sido colocada em questionamento, no mundo em que temos olhado para o Senhor e temos questionado se ainda vale a pena continuar acreditando no poder de Jesus, nós temos sido desafiados a continuarmos crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Creia nisso. O seu impossível está perto de se tornar possível através do poder de Jesus Cristo que vai alcançar a sua vida. Então somente creia. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe neste momento com essa palavra de poder e que ela alcance o teu coração e transforme, te dê capacidade de acreditar que o impossível vai se tornar possível pelo poder de Deus, em nome de Jesus.